que é, então, né, a síndrome do impostor? O que é isso? Esse termo, síndrome do impostor, ele foi pela primeira vez, ele foi trazido para a gente por uma psicóloga norte-americana. E essa psicóloga, ela percebeu nos estudos dela, nas suas trocas com os seus próprios alunos, com seus alunos que também eram pacientes dela, ela começou a perceber que existia um fenômeno que acontecia. Mesmo quando os alunos tiravam excelentes notas, então eram alunos com ótimas performances, ainda assim, essas pessoas tinham uma crença de que elas não mereciam estar onde elas estavam. Algumas delas até alimentavam a crença de que teve algum erro no processo de admissão da universidade. E aí ela olhava para aquilo, porque ela olhava as evidências das notas dos alunos e esse comportamento, e ela achava, não tem fundamento. Mas ela se lembrou que quando ela era mais jovem, ela também se sentia dessa mesma maneira. Quando ela estava na universidade, ela se sentia da mesma maneira. E aí ela conseguiu observar um fenômeno que em inglês se chama pluralistic ignorance, ou ignorância pluralística, que é essa ideia de que todos duvidam de si, no seu íntimo, e acreditam que ninguém mais se sente assim. E esse fenômeno é tão comum que chamar de síndrome é a gente minimizar o quanto que isso é universal. Então, nos seus estudos, ela percebeu que em diferentes gêneros, diferentes nacionalidades, cor de pele, idade, diferentes profissões, esse sentimento, essa dúvida da nossa própria performance, do que a gente é capaz de entregar, estava presente. E isso era ainda mais presente em grupos de minorias de raça, de minorias de gênero. Por ser um fenômeno tão comum, não é uma doença, não é uma abnormalidade, não tem relação com ansiedade e depressão. É um fenômeno comum que acaba surgindo para a gente quando a gente tem esse sentimento de insegurança excessiva. E aí, quando a gente fala, né, um pouco de quais são essas características, tem muito a ver com esse senso de insegurança injustificado. Então, por mais que a gente tenha evidências de que a gente sim consegue performar, a gente olhe para o nosso passado e fale, eu já consegui fazer isso antes, surge esse senso injustificado de injustiça. É uma crença de que a gente não merece o que a gente conquista. Então, outra coisa que a Pauline observou é que, ainda que essas pessoas sejam pessoas de alta performance, que tenham uma entrega acima da média, elas olham para si e elas acreditam que todas as pessoas performam igual a ela. Então, logo, ela não merece o reconhecimento que ela tem. Isso não acontece exclusivamente com pessoas de alta performance, isso também acontece no dia a dia, a gente tem esse hábito de duvidar da nossa capacidade. E uma das partes que é mais desafiadora, né, de lidar com essa síndrome, é que não importa quantas evidências a gente tem sobre a nossa performance, esses sentimentos não vão embora. A gente continua nessa dúvida, nessa insegurança, nesse questionamento da nossa própria capacidade. Vai contando aí no chat quem se identifica, quem se viu, com quem se viu nesses sentimentos, nessa descrição, para a gente ir trocando um pouco aqui. Mas é um fenômeno tão comum que a gente percebe que pessoas como a Maya Angelou e o próprio Albert Einstein sofreram com essa síndrome. E dentre vários outros exemplos, uma das inspirações para a gente trazer esse tema para cá foi escutando um episódio do Mamilos Podcast, talvez vocês conheçam esse podcast. E lá eles entrevistaram a Bruna Marquezine, e que está em várias novelas, e ela conta o quanto que, por mais que ela tenha diferentes performances, ela lida diariamente também com essa sensação de eu não sou boa, um dia vão descobrir que eu sou uma fraude, que eu não sou uma atriz de verdade. O Einstein, ele dizia que ele se descrevia como um trapaceiro involuntário, cujo trabalho não merecia tanta atenção quanto recebeu. Ou seja, né, pessoal, se pessoas tão bem capacitadas e com tantas evidências da sua performance como Einstein, a Maya Angelou, a Bruna Marquezine sofrem disso, é comum que a gente passe por isso também. Então, acho que um dos primeiros pontos aqui é a gente normalizar essa experiência. É uma experiência humana.
E para a gente contar um pouco de quão humana é, a gente vai contar um pouco de como que a gente já passou pela síndrome do impostor e o quanto que ela já nos desafiou e até nos travou em alguns momentos. Como que é para você, Lili? Quando que essa voz da síndrome do impostor já te visitou? Eu, eu, na verdade, eu tenho que abrir minha vulnerabilidade aqui, porque semana passada eu tive uma dessas crises, assim, de eu não deveria estar nesse lugar onde eu estou. E foi no fim da semana passada, gente, isso realmente aconteceu. Eu, eu tive a sensação de que o meu trabalho, isso que eu faço aqui, esse momento que eu estou com vocês aqui, é uma coisa que não estava surtindo muito efeito, que eu não sou feita para isso, que eu não. Quem sou eu para falar para as pessoas sobre comunicação não violenta? Quem sou eu para falar para as pessoas, para ser uma imagem, uma pessoa que transmite um conhecimento, né? Para ser uma imagem pública? Eu nem sou influente, eu nem sou inspiradora, eu nem sou uma pessoa que realmente encanta as outras. Assim, um monte de julgamentos foram surgindo para mim e me trazendo para esse lugar de eu não deveria estar onde eu estou, eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo, eu não deveria ter essa empresa, eu não deveria estar fazendo essas aulas, estar nesse lugar de me chamar de treinadora de comunicação não violenta, me dar esse título, né, de conhecedora do CNV. Então, eu vivi isso na semana passada. Eu vou passar aqui com vocês um pouquinho mais detalhado sobre tudo isso que eu vivi, mas eu imagino que vocês já tenham vivido isso na vida de vocês. Eu já vivi outros momentos recentes, tanto momentos recentes quanto momentos bem antigos, que me impediram de fazer coisas, né? Que me, me privaram de tomar decisões a meu favor. Porque eu falava, não, eu não sou tudo isso que as pessoas acham que são. E a Flávia tem um exemplo também que eu acho que vai muito nesse sentido, né, Flávia? Sim, Lili, eu acho que a síndrome do impostor ela me visita com uma certa frequência em alguns momentos específicos. E para mim, me dar conta disso tem sido muito importante para eu aprender como lidar também. Então, tiveram dois momentos na minha vida, e aí, enquanto isso, eu vou compartilhar aqui as características da síndrome que pediram para a gente voltar no slide rapidinho, então eu vou deixar aqui por enquanto. Tiveram dois momentos na minha vida em que eu estava. Teve um momento em que eu estava num trabalho e eu tive um momento de performance, de entrar na empresa e com menos de um ano as pessoas olharem e falam: caramba, essa garota é boa, ela tem futuro, quero ver ela gerente, sócia. E aquilo mexeu comigo. Só que não mexeu comigo positivamente. Foi, gente, o que essas pessoas estão vendo? Caramba! Se elas descobrirem quem eu realmente sou, eu tô ferrada, porque eu não sou tudo isso que estão dizendo que eu sou. E na sequência eu fui promovida e essa crença de que eu não era capaz, ela me acompanhou e entrou num processo de autossabotagem mesmo, a ponto de eu pedir para sair da empresa. E um outro momento que isso aconteceu, e aí foi alguns anos mais tarde, eu tive uma experiência de passar algum tempo fora do Brasil, e em uma dessas experiências de trabalho voluntário que eu tive, eu aprendi a fazer edição de vídeo, que era completamente diferente da minha formação. Eu sou formada em administração de empresas e fui fazer edição de vídeo. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos de edição de vídeo. Só que na minha cabeça era, não, mas eu não sou editora, eu não tenho nenhuma formação em cinema, em design, em nada. Como assim? Como que eu vou trabalhar com isso? E essa crença quase me impediu de me inclinar a trabalhar com esse olhar, né, para edição, para produção de vídeo. E aí, daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouco mais esse exemplo e o que me ajuda, né, nesses momentos onde me aparece um desafio novo, onde as pessoas de fora apostam na minha competência e que eu tendo a congelar e questionar se eu realmente tenho tudo isso para oferecer. Tem uma coisa importante que acontece quando a gente entra nesse fenômeno, né, Flávia? Que é uma vontade mesmo de fugir, de desistir. Ela vem muito associada à vergonha, a sentimentos que nos dão um impulso de nos afastarmos da sociedade. Então, se você quer reconhecer, se você está nisso que chamam de síndrome do impostor,
Se você tem essa vontadezinha de sumir, essa vontade de não aparecer ali naquilo, isso pode ser um indício de que esse fenômeno está acontecendo com você também. Tem essa vontade de se afastar e se proteger e se tirar da situação, né? E ainda que tenha algo, algum impulso que te incline ali para ali também, e já já a gente vai falar um pouco dessas duas diferentes vozes. A ideia agora é a gente olhar um pouco para como que a CNV nos ajuda a lidar com isso, com essa voz que diz que a gente não consegue, que a gente não consegue seguir em frente, encarar esses desafios que surgem. E aí, pessoal, só para contar que eu trabalho com duas telas, então quando eu estiver com o meu olhinho para o lado, é porque eu estou olhando a apresentação ou eu estou acompanhando os comentários no YouTube, tá bom? Mas eu sigo aqui com vocês. Então, o que a CNV nos convida a fazer como um primeiro passo para a gente se dar conta de que essa voz está aí? Então, qual que é um primeiro passo que a gente entende que a gente pode lidar com essa voz? E, lidando, quem conhece os 4 componentes da comunicação não violenta, sabe que um deles são as observações. Esse primeiro momento, onde eu consigo me distanciar da voz e começar a me dar conta do que é fato e do que são as histórias que eu estou me contando, eles são muito importantes para que a gente comece a criar uma distância e começar a ter um pouco mais de escolha na situação. Até porque, quando a gente começa a observar o que é fato, a gente começa a ganhar um pouco mais de confiança no nosso próprio potencial, na nossa própria capacidade. Tem um exemplo de uma cientista que ela estava dentro do laboratório e ela estava passando por uma sequência de erros constantes. E aí ela começou a duvidar da sua capacidade para exercer a sua profissão. O que ela decidiu fazer? Ela começou a fazer uma série de relatórios. Então, toda vez que acontecia um erro, ela fazia um registro desse erro. E depois de um período, ela foi e revisou esses relatórios. E ela começou a perceber que a maior parte dos erros, na verdade, tinham causa nas falhas das máquinas. Então, não estava relacionada à competência dela. E isso foi uma forma dela se reafirmar. Sim, eu sei do que eu estou fazendo. Mas existem falhas técnicas que eu posso corrigir aqui. E é um pouco do que a gente pode fazer com nós mesmos. Então, quando eu estava passando por essa situação de receber uma oportunidade de trabalhar com vídeo e falar, não, mas eu não sou videomaker, eu não. Foi o momento em que eu pude tomar uma respiração e perceber, tá, o que é fato aqui? Fato é que eu trabalhei com 6 meses por vídeo, fazendo edição de vídeo. O fato é que desses 6 meses trabalhando com edição de vídeo, surgiu um canal no YouTube e um canal numa plataforma de apadrinhamento com cerca de 50 vídeos na época, alguns liberados e outros que ficaram para o pessoal do projeto liberar depois, e que já estava monetizando, que era o nosso grande objetivo, era gerar renda para esse projeto. Então aqui eu tenho evidências de que sim, eu consigo trabalhar como editora de vídeo, como produtora de vídeo. As histórias que eu me conto é que por eu não ter uma formação, por eu não ter uma capacitação técnica específica, eu não sou uma editora de vídeo. E quando eu separo isso me ajuda a, olhar para as evidências que me dizem o contrário e que me dizem que sim, eu consigo caminhar nesse desafio. E 2, o que essas vozes querem me dizer? Quando eu falo, não, eu não sou editora de vídeo porque eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei para um grande projeto, ou eu nunca fiz um curso, tem algo que essas vozes querem me dizer. Quando a gente se dá conta dessas crenças, né, de que, caramba, talvez tenha uma crença aqui de que se eu fosse realmente boa, eu simplesmente daria conta, não precisaria de um título para me abastecer, para me sustentar ali. E às vezes essas vozes todas que surgem, elas nos contam de necessidades que são importantes para a gente. Então, quando eu me conto que eu não sou capaz de trabalhar como editora, de ter esse título, tem alguma necessidade ali que está querendo ser cuidada. E ela talvez queira me contar de uma necessidade de coerência, de responsabilidade com os compromissos que eu assumo, de qualidade da minha entrega, e às vezes até de cuidado com a minha imagem. Só que o que acontece, né, Lili, é que nesses deverias, às vezes a gente alimenta deverias que desafiam que a gente encontre caminhos para cuidar dessas necessidades. Então, no meu deveria, e o meu deveria ele corre muito para esse lugar, eu já deveria ser boa o suficiente nisso, eu não precisaria ter que passar por uma formação.
se eu passar por uma formação é porque eu não sou boa o suficiente. E aí fica aquela contradição, né? Porque a voz da impostora está me dizendo que eu não consigo seguir em frente porque eu não tenho uma formação, mas a outra voz diz, não, mas se você fosse boa o suficiente, você não nem se preocuparia com isso. E aí a gente pode começar a pensar em próximos pequenos passos, né? Qual é o próximo pequeno passo que eu posso dar aqui? No meu caso, com a edição de vídeo, um próximo pequeno passo que eu encontrei foi de pedir ajuda. Um dos deverias mais fortes que eu tenho é que uma boa profissional não pede ajuda. Uma boa profissional dá conta de tudo sozinho. E para mim, pedir ajuda é extremamente desafiador. Mas ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu sei sobre mim é que é muito mais fácil para mim alguém sentar do meu lado e me mostrar como faz e eu pego isso super rápido do que sentar, assistir um tutorial, procurar livros e várias coisas. É bem mais desafiador esse caminho para mim. Só que, às vezes, fazer isso, parar e pedir para alguém sentar, e às vezes é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, que foi o caso, era com meu companheiro, a gente estava trabalhando juntos na época. Ainda assim, era extremamente desafiador pedir ajuda. Mas o próximo pequeno passo que eu fiz foi esse. Foi, senta comigo, tem alguns pontos aqui da edição que eu estou me contando que eu não sei fazer, e isso fala que eu não sou uma boa profissional. Então, me ajuda, eu sei que você sabe fazer, me ajuda a conseguir superando essas dificuldades, essas limitações. Então, fazer isso, né, Lili, vai fazendo com que a gente vá caminhando para esse lugar de mais aceitação mesmo da nossa humanidade. E de que, primeiro, é normal a gente duvidar da nossa capacidade. E de que, sim, existem caminhos.